Fazem basicamente 3 anos, mas finalmente vou continuar o quadro que eu chamei de Analisando Vilões, especificamente de filmes de terror, onde eu também especificamente tento falar das motivações para esse vilão ser tal vilão. Em meu primeiro vídeo eu falei da Jill Roberts de Pânico 4. Dessa vez eu vou falar do famoso Leatherface da franquia de filmes O Massacre da Serra Elétrica. Desde já, falar do Leatherface é bastante incoerente por si só, já que, em minha opinião, o personagem muda bastante em todos os seus 9 filmes, exceto no remake de 2003 e na sua sequência, que eu acho que a coerência no personagem é mantida. Por isso, eu vou falar dele o separando por cada filme. Então, vamos nessa. Tudo começa em 1974, com o lançamento do primeiro filme, quando um grupo de hippies, após ser perturbado durante uma carona indesejada na estrada, conhece a ira do Leatherface na casa dessa família de canibais. Nesse filme, já somos introduzidos ao Leatherface com um susto, né? Uma pessoa extremamente alta e forte, usando uma máscara feita de pele humana, sem a capacidade de falar e provavelmente sem muita distinção da realidade sobre o que é certo ou errado. Sem vermos o seu rosto, mas ele usa máscaras aparentemente independente do gênero. Então, parabéns pela igualdade na matança. Inclusive, ele reforça a maquiagem em algumas peles femininas. A gente não sabe muito do seu passado nesse filme. Eu acho que isso só reforça esse aspecto de que estamos lidando com o desconhecido e como isso é assustador. Mas sabemos o suficiente para entender que ele vai matar qualquer um que passar pelo seu caminho, com certeza. Por influências da sua família bizarra e pela forma como eles tratam o seu avô, entende-se que o canibalismo está na família antes mesmo dele nascer. O que é triste, mas não tão triste quanto o fato de que nesse filme ele só consegue usar a serra em apenas uma pessoa e ainda é um cadeirante. O primeiro filme não é o filme onde o vemos em sua melhor performance, podemos dizer assim. 12 anos depois, tivemos a sequência, O Massacre da Serra Elétrica 2. E o filme já tem uma abordagem completamente humorada, zoando o próprio gênero e o próprio cinema também. Descobrimos que o Leatherface é chamado de Bubba. E até hoje esse se tornou seu nome mais conhecido, eu diria. Ele já desenvolve uma obsessão de uma busca por um amor nesse filme, então ele já tem um pouco mais de compaixão pela nossa protagonista, em específico, né? O que é um traço interessante, embora ele ainda continue bastante descontrolado e impulsivo. Infelizmente, spoiler, nesse filme ele vai de arrasta pra cima, né? Ele falece e tem uma serra elétrica atravessada na sua barriga. Nesse filme, o conceito de família maluca foi longe, então eles queriam dar espaço para um pouco de cada um. O terceiro filme é o mais estranho para mim, ele não sabe se é uma sequência do original, se é um remake, mas é o filme que traz todos os elementos que já vimos anteriormente, com um toque mais sombrio e atual, eu diria. Pra época, né, of course. Nesse filme, seu nome é Junior Sauer. Ele tem o visual mais sem graça de todos os filmes, na minha opinião, é bem genérico, assim. O resto da família brilha bem mais. Eu gosto de algumas coisas ainda nesse filme, como a abertura, onde ele faz a sua máscara de pele e já constrói todo esse arquétipo do personagem. O detalhe é que ele manca em uma perna, fazendo referência ao final do primeiro filme, né? Onde ele acaba cortando a sua própria perna. E também, nesse filme, provavelmente ele usa a serra mais bonita de todos os filmes, que ela é bem específica. Mas fica aí nisso mesmo o filme. Para o quarto e incompreendido filme, temos aqui a minha personalidade favorita do Leatherface, que agora se chama Leatherface Slaughter ou Leather Slaughter. Nesse filme a gente não tem nenhum background do personagem, basicamente. Ele não faz tantas vítimas e nenhuma delas com a serra, mas ele serve emoções, troca de roupas, maquiagem, cenas de perseguição, força, deboche e várias referências aos antigos filmes. Sem dúvidas, um dos melhores Leatherfaces para quem gosta de toque de humor que somente um filme dos anos 90 poderia trazer. Agora vamos para os intocáveis, os remakes de 2003 e a sua sequência, que na verdade é um prelúdio, né? São os filmes mais elogiados pelos fãs do Leatherface, pelo simplesmente fato de que esses filmes foram os
responsáveis por terem criado esse imagético forte do Leatherface como esse grande vilão, o colocando definitivamente ao lado dos ícones Jason ou Fred Krueger. Os filmes não apenas o colocam como um vilão mais maduro e sombrio, mas também desenvolvem o seu passado triste, onde ele nasceu e já foi descartado no lixo. Foi então acolhido e passou a trabalhar em um abatedouro, mas nesse lugar de trabalho ele era bastante discriminado pela sua aparência e origem, né? Motivando a sua raiva em relação às pessoas. Nesse filme o seu nome muda, novamente, dessa vez se chama Thomas Hewitt. Esse é o seu nome verdadeiro nesse universo dos remakes. Nesses filmes temos a certeza de que ele é bastante assustador e cruel, mas também pode ser inteligente, criando-se um maior número de vítimas. Apesar dele ainda ter a obsessão em achar um rosto perfeito, nesses filmes eles tiram dois aspectos que eu pessoalmente adoro muito no personagem, que são o seu toque de humor e infantilidade que era presente, além da sua androginia, que eu também acho um traço bem marcante. Mas tudo bem até então, né? Seguindo para o Massacre da Serra Elétrica 3D, a lenda continua, lançado em 2013. Nesse filme nós temos uma sequência direta do original, dessa vez se passando 40 anos depois dos eventos do primeiro filme, onde vemos uma nova timeline da família Sawyer e descobrimos que o Bubba tem uma prima. Tecnicamente esse filme, o Leatherface deve ter no mínimo uns 60 anos. Então, apesar de ainda ser bastante forte e sempre muito brutal, já o vemos um pouco cansado, como na famosa cena em que ele joga a sua serra. Nesse filme, como ele já não está na amarra de sua família controladora, ele age bastante sozinho e vemos que ele também se sente saudades deles. Apesar de tudo, pois eles, né, eram as pessoas com que ele se conectava, né? E como ele foi a única pessoa que sobreviveu, a gente também vê um pouco dessa solidão dele, assim, bem rasamente. Nesse filme a gente praticamente inocenta o Leatherface, né? Porque todas as pessoas que morreram por ele basicamente mereceram ou não foram legais, enfim. E o jeito como ele protege, né, a sua família, o Sawyer, é bastante louvável até. O próximo filme é diferente, já que vemos o Leatherface antes dele ser de fato o Leatherface, e é exatamente esse o nome do filme, o Leatherface. Nesse filme a sua juventude é mostrada. Vemos que ele cresceu com uma mãe bastante abusiva, que o deixou bastante confuso da cabeça. Foi para um hospital psiquiátrico, então foi tratado como louco, convivendo com loucos, e após uma série de eventos intensos tornou-se louco. Demonstrando sua brutalidade em diversos momentos, vemos que ele perdeu a fala devido a um golpe na cara, e tudo fez sentido então. No fim, eu acho esse filme com um final bastante triste e melancólico, pois mostra que nunca saberemos de fato como ele iria viver se não fosse a sua família e essa convivência conturbada com pessoas que praticam canibalismo, basicamente, né? Uma pessoa que busca constantemente mudar e querer ser um sinônimo de beleza, apesar de que sabe-se que nunca irá conseguir. Para finalizar, o último filme até agora lançado em 2022 pela Netflix, temos uma sequência que se passa 50 anos depois do original. Então, o Leatherface deve ter por volta de uns 70 anos. Esse filme horroroso, que é muito ruim, ele pode estar velho, mas ele continua bastante rápido ainda, bastante brutal e ardiloso com seus golpes. Ele volta a usar maquiagem nesse filme, basicamente 70 anos e agindo como um adolescente. Brincadeiras à parte, uma parte interessante para ele, né, e não para o público, é que nesse filme ele finalmente consegue finalizar a sua primeira Final Girl de uma maneira bastante cruel. Enfim, resumidamente, se há alguma coerência nos filmes, o Leatherface é uma pessoa geralmente de mentalidade fácil de ser manipulada, com bastante apreço pela sua família, por passarem essa sensação de acolherem ele, né? Apesar dos abusos em que ele se encontra, ele foi criado para ser cruel e forte. E é isso que ele aprendeu. Ele tem essa motivação interna de ser rejeitado por todos fora da sua família, né? Ser visto como um monstro. Então ele usa a sua força e a sua brutalidade mesmo
para conquistar esse respeito dentro da família, pois afinal, o que mais ele faria ali, se isso lhe foi ensinado como correto? Bom, foi essa minha análise do Leatherface. Se vocês gostarem do vídeo, curtem, comentem, compartilhem com seus amigos. E deixem aqui mais comentários ou indicações de outros vilões para eu fazer uma análise. Até o próximo vídeo.